SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentam. Mais de 70% da água utilizada no mundo é consumida pela agricultura. A irrigação é importante para garantir a produtividade e ainda criar novas áreas para as plantações. Mas técnicas e tecnologias ultrapassadas favorecem o desperdício. Iniciativas para melhorar o uso da água nas plantações são fundamentais para garantir que no futuro tenhamos água para consumir, melhorando a produtividade, reduzindo os custos e ainda preservando o meio ambiente. O Futura Profissão veio para Curitiba, no Paraná, conhecer os inovadores que criaram um método barato e original para controle de irrigação. Eu, quando era criança, sempre desmontava carrinhos para tirar motores, desmontava muitas vezes esses motores para ver o que tinha dentro. Foi ali que começou as minhas primeiras dúvidas, o porquê que aquilo acontecia, como aquilo acontecia. Eu tenho um primo também que sempre estudou eletrônica e eu via ele mexendo com essas coisas e ficava muito curioso e queria saber como aquilo funcionava. Foi isso meu pontapé inicial para saber o que ele estava mexendo, o que acontecia dentro do carrinho de controle remoto, para eu entender aquilo. Cheguei a fazer um robozinho no meu ensino médio já, com 2 amigos meus. Eu acho que o carrinho de controle remoto que foi o pivô dessa situação toda, sabe? Fazendo algumas pesquisas em escolas técnicas, eu vi que o que me chamou muito a atenção do Senai foi a estrutura e professores. Foi isso que me fez estudar aqui no Senai. Felipe, prazer. Joia? Tudo bom? Tudo bem? Bem? Tava conversando com a Rayan aqui sobre o projeto. Tô doido pra conhecer. Bacana, vamos conhecer. Nosso projeto ele é o IoB, é um biosensor para controle e monitoramento de irrigação. Basicamente o que ele faz é monitorar a planta 24 horas por dia, a todo momento, para saber a hora exata de irrigar ela. Assim a gente consegue ter um racionamento de água. Eu comecei a me interessar pelo desperdício de água dentro da minha casa. Aqui em Curitiba, ainda bem que a gente não sofre tanto racionamento de água, mas quando sofria esses racionamentos de água, eu me perguntava o motivo, né? E algumas vezes era porque estava faltando água, literalmente. Então é daí que surgiu a minha preocupação. Por que o ser humano está gastando tanta água excessivamente, né? E se tem alguma coisa que eu posso fazer que possa melhorar esse gasto de água? 72% da nossa água potável vai para a agricultura. Então, a gente fez ele para controlar e monitorar e diminuir esse gasto. Quais são as competências de vocês que contribuíram para a realização desse projeto? O que contou bastante para esse projeto foi mais programação, né? Programação e um pouco de eletrônica analógica para trabalhar com sensores. O perfil do curso técnico em eletrônica, a gente forma um aluno para atuar na indústria, então com questões de manutenção, hora de desenvolvimento, dá para ele uma visão analítica da coisa, né? Pode atuar em diversas áreas, seja na manutenção, seja no desenvolvimento de novos produtos. Na identificação do problema, ela já veio de um pré-estudo que foi efetuado, né? A gente viu que havia essa possibilidade de você tratar, né, essa questão da variação do caule mediante acoplamento de algum dispositivo para perceber essa variação. Então, a gente apresentou essa problemática para os alunos, mais as questões das possibilidades que poderiam ser desenvolvidas, e a partir disso eles juntaram essas possibilidades e criaram o produto final, né, o IoB. E qual foi o problema que vocês tinham que resolver? Racionamento de água. Hoje em dia, todo mundo sabe, é de conhecimento geral, que a gente tem que economizar água. Cerca de 72% dessa água que é utilizada para a agricultura é desperdiçada. Então, esse projeto nosso foi voltado a isso, ao racionamento de água utilizada na agricultura. A agricultura irrigada existe desde as antigas civilizações. Era praticada principalmente por povos que viviam em regiões de clima seco e na margem dos rios. Em países de clima tropical, como o Brasil, a irrigação não era utilizada nas primeiras plantações. A agricultura era feita onde a chuva bastava para a produção. A irrigação chegou por aqui por volta de 1900, em plantações de arroz no Rio Grande do Sul.
mas foi apenas entre 1970 e 1980 que se espalhou com força pelo país. Hoje, o Brasil está entre os 10 países com maior área irrigada do mundo. O uso da irrigação contribui para o Brasil ter se tornado o terceiro maior produtor agrícola do mundo. Os inovadores pensaram em uma maneira de criar equipamentos de irrigação inteligentes, que possam ajudar a economizar água. Para que este equipamento funcionasse, eles precisavam de um software adequado. E eles encontraram um aqui, na Ellipse, uma empresa especializada no desenvolvimento de softwares para a indústria. Qual que é a importância para a Ellipse da inovação? Bom, para uma empresa de tecnologia que trabalha com desenvolvimento de software, obviamente que a inovação é fundamental. E a gente tem que estar sempre em contato com as novas tendências, novas tecnologias, inclusive para incorporar isso dentro dos nossos produtos. A gente tem uma atuação muito forte nas escolas, escolas técnicas, universidades, no sentido de, primeiro, de oferecer as ferramentas a um custo acessível para o ensino, né? Então, a gente dá muita importância a essa questão educacional, que é realmente onde são formados os profissionais que no futuro vão trabalhar com a gente. A área de desenvolvimento ela é uma área que demanda bastante profissionais, então ela não é muito restritiva nesse aspecto. Geralmente as empresas requisitam alguma formação na área de TI. Sobre essa participação no âmbito educacional, qual foi o papel da Ellipse no projeto dos alunos do Biosensor, do Senai? O Senai entrou em contato, pedindo um apoio para o projeto, e a gente fez um empréstimo de uma cópia do software para que os alunos pudessem desenvolver o projeto. Qual a função do software da Ellipse no projeto deles? Na verdade, para que eles usaram a plataforma da Ellipse? A plataforma da Ellipse ela tem uma capacidade de se comunicar com uma série de equipamentos. Como, por exemplo, sensores. Nesse caso, o sensor da planta que eles usaram para verificar a umidade. Ele faz a aquisição dessas informações, então, quando o sensor indica que a planta está com muita água ou com pouca água, então ele pode não só monitorar, como também interceder no processo. Os sensores instalados nas plantas, eles medem os parâmetros e, através de drivers de comunicação, eles reportam esses valores para o nosso sistema e o nosso sistema vai estar renderizando, através de gráficos nas telas, a situação em tempo real e tomando medidas na correção dos problemas, que no caso seria a irrigação da planta. Quais foram as etapas que vocês passaram, desde o momento da ideia, juntar as ideias, até chegar no IOB? Qual que era a primeira etapa? Fazer o mapeamento do sensor que a gente ia usar. Depois que foi aprovado, juntamos, conversamos com os professores, eles nos orientaram para que nós tínhamos que fazer um mapeamento de um sensor. Segunda etapa, pensar num hardware, numa placa em que esse sensor pode ser aplicado, né? Terceira etapa, terminar de desenvolver o projeto. E tem que unir todas elas. É essa parte aí que eu acho que foi mais crítica pra gente, que foi tomado mais tempo, né? Que é o desenvolvimento em si do projeto. Para combater o desperdício, os inovadores tiveram a ideia do Biosensor, um equipamento que faz da leitura da natureza uma maneira de controlar o consumo de água. No próximo bloco, mais uma inovação que combate o desperdício. Alunos do SES de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, desenvolveram um mecanismo que dá poder ao consumidor e ajuda a diminuir a conta do gás. Os primeiros anos foram emocionantes, né? Você não tem uma noção de ter tanta criança num lugar só, conhecer professores, uma coisa nova, né? Então é uma coisa emocionante para criança, assim. Primeiro ano na escola é uma coisa totalmente nova, né? Você vai lá, você conhece novos amigos, você não... Logicamente, você é uma criança e nos primeiros anos você não tá pensando muito em estudar. Eu adorava química, física, era a parte que eu mais gostava. Isso na época do ensino médio? Ensino médio. Já gostava de química muito e xadrez? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio eu sempre gostei de matemática. Matemática e física, essa área exata, sabe? No ensino médio,
Eu, sim, estudava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite aqui no Senai mesmo, né? Então, meu ensino médio, tanto desde o primeiro ano até o terceiro ano, foi bem puxado. Trabalhava à tarde, trabalhava com o quê? Sim, eu fiz um curso aqui no Senai de aprendizagem industrial. E esse curso, ele te proporciona você entrar numa empresa como menor aprendiz. O ensino fundamental, ele foi bem marcante para definir o que eu queria estudar, né, para frente, para definir o que eu queria fazer na minha vida profissional. A inovação costuma surgir de uma junção entre necessidade e imaginação. Mas em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, a inovação teve um ingrediente a mais: a indignação. Para reagir a um golpe que adulterava os botijões de gás na cidade, os estudantes do SESI inventaram um novo tipo de balança que mede a quantidade de gás de forma mais precisa, evitando fraudes e desperdício. O nosso projeto é a balança para certificação e controle do consumo de gás. Através de algumas pesquisas e documentários, reportagens que a gente assistiu, a gente pôde perceber que estava tendo adulteração do produto contido dentro do botijão, o gás GLP. E pensou numa maneira de solucionar o problema. Então, a gente fez várias pesquisas e mostrou que pesando o gás é a maneira mais eficiente de ajudar essas pessoas. E como é algo muito comum na nossa cidade, a gente viu que grande parte da população estava sendo prejudicada por essa adulteração. Então, a gente criou uma balança para poder certificar e controlar o consumo desse gás. Após surgir a ideia, a gente começou a fazer algumas pesquisas com moradores da região para saber a opinião deles. E a gente também pôde perceber que muitos deles têm dúvida para saber quando que o gás está cheio, está vazio, está realmente acabando. O nosso foco da nossa balança foi para o consumidor, na hora dele receber o botijão de gás, saber exatamente que ele tem os 13 quilos. E também no decorrer do uso dele, você saber que se o gás ele está cheio, na metade, ou quando ele está acabando. Quando você compra ele acende o LED azul e demonstra que está nos 13 quilos. Você usou, acende o LED branco, significa que ele está na metade. Usou mais um pouco, acende o LED vermelho. Isso significa que seu gás está quase acabando. E qual foi a parte mais difícil na hora de executar esse projeto? O projeto por inteiro teve suas dificuldades. Por exemplo, no início do projeto, a construção da estrutura dela, após a gente colocar um botijão de gás, desabou por inteiro. Então a gente viu que a gente deveria usar um material mais resistente. E a parte também de pesquisas do projeto, de trabalhar nas competições que a gente foi, nas amostras que a gente foi. Então a gente trabalhando com outros estudantes que vêm nessa área de pesquisas. Então foi algo que sempre assim trouxe uma dificuldade pra gente, mas sempre uma dificuldade construtiva. Quem foi o orientador de vocês e como é que ele contribuiu para vocês desenvolverem o projeto? Bom, nossa professora foi a Denise. Ela auxiliou muita gente na parte do roteiro, construiu o diário de bordo, o plano de pesquisa, a parte da papelada, para a gente cronometrar o tempo que a gente para fazer. Ela auxiliou muita gente nisso. O Espaço Maker, ele é a cara da Escola SESI. É onde o aluno tem a possibilidade de colocar a mão na massa, de criar, de fazer os seus projetos. Nós temos a disciplina que eu trabalho com eles, que é Ciências Aplicadas, que a gente desenvolve várias competências, várias habilidades através da criação de projetos. Sob minha orientação ficou essa balança para controle e certificação de gás. E nós começamos a desenvolver o projeto. Nós tivemos de início de agosto a fim de setembro para desenvolver esse projeto. E até hoje o projeto é motivo de felicidade pra gente, é uma coisa nova que a gente arruma, uma feira nova que a gente consegue entrar. Então, assim, além do conhecimento que ele trouxe pra gente, ele trouxe, assim, uma sensação muito de vitória, de saber que você tá fazendo uma coisa ali pra ajudar as pessoas, o reconhecimento das outras pessoas que estão ali auxiliando, nossos pais, a família. Colocar a mão na massa, trabalhar com situações reais, para eles no futuro é uma situação muito enriquecedora. Os meus alunos que desenvolveram esse projeto comigo, cada um tem uma característica. E juntos, eles se uniram e formaram um único grupo em que foi perfeita a conexão deles. Eles têm hoje consciência de quando eles entrarem no meio acadêmico, eles têm muito mais condições de se destacar, porque eles já conhecem
pesquisa. Não é só criar por criar, é criar para aprender. Então, você vê um aluno seu ali que está engatinhando, outros alunos que estão longe já. O seu aluno que está engatinhando fala, eu quero chegar onde ele está. Então, para nós, enquanto profissional, é muito gratificante. Você vê um aluno que estava só na escola e da escola vai para o mundo. E, Virgílio, qual que é a proposta pedagógica dessa escola? Tudo parte de um problema, de algo que quer ser descoberto, que quer ser pesquisado, que quer ser debatido. Sim. Né? É lançada uma ideia e, a partir dessa ideia, daquilo que se quer pesquisar, daquilo que se quer descobrir, a gente vai envolvendo os conteúdos daquela série, né, daquele ano, de acordo com a necessidade do projeto. E, nesse contexto, qual que é o papel do professor? Na nossa concepção pedagógica, na nossa concepção metodológica, o aluno ele é o centro do processo. Então, o professor ele vai ser o mediador, ele vai ser o facilitador dessa aprendizagem. Esse projeto da balança de monitoramento de gás é uma demanda da sociedade que foi trazida para dentro da escola. Como é que se dá essa integração? Quando você está dentro de uma sala de aula, tanto o professor quanto os alunos, eles fazem parte daquela comunidade. As coisas não podem separar. Todo esse processo de formação do nosso aluno, desde a educação infantil até o ensino médio, é com o intuito de preparar os nossos estudantes para esse mundo do trabalho, para o desenvolvimento não só dele, não só da empresa que ele for trabalhar, mas do nosso país como um todo. Aqui em Barra Mansa e lá em Curitiba, diferentes tipos de sensores estão ajudando as pessoas e a agroindústria a se desenvolver de maneira ainda mais sustentável e evitando desperdícios. Por falar nisso, vamos voltar a Curitiba para entender o que os alunos fizeram para tornar possível o biosensor. Mas só no próximo bloco. Até lá! Conhecemos duas inovações que aproveitam sensores para economizar recursos naturais. Os alunos do SESI de Barra Mansa criaram uma forma de controlar o consumo do gás de botijão. Os do Senai de Curitiba, uma maneira de controlar o consumo de água nos equipamentos de irrigação. E como foi o primeiro teste do biosensor? Queima de placa. Queimamos algumas partes, depois a gente foi ajeitando, vendo aquilo que não dava certo, foi modificando no decorrer. E quando vocês viram funcionando, o que vocês sentiram? Satisfação, acho que seria a palavra. Incerteza também, para saber se ele realmente estaria pronto para o mercado. Mas qual é a sensação de criar algo tão importante para a sociedade, algo que contribua para o meio ambiente, algo que contribua para nós todos, para vocês, para mim, para todas as outras pessoas? Eu não sei te falar agora a palavra correta, né? Mas, assim, é uma sensação muito boa de você ver um negócio que partiu de você, partiu de uma equipe, de um grupo de 4 pessoas, e esse grupo se determinou a fazer aquilo, se tomou tempo dele para fazer aquilo, e ver esse negócio funcionando. Para fazer o biosensor, os inovadores usaram os seguintes materiais: um ímã, uma placa de circuito eletrônico, um leitor de cartão de memória e um gravador de cartão de memória. Conexão USB. 5 sensores diferentes: um de temperatura, um de umidade do solo, um de umidade do ar, um sensor pluviométrico e um sensor de campo magnético. A placa de circuito eletrônico é programada para receber os sensores. A placa é montada integrando os 5 sensores. A placa é colocada em um equipamento de irrigação. O equipamento é posicionado na plantação. Se a umidade baixa muito, um dos sensores é ativado e a irrigação começa. Bom, Ryan, Felipe, do lado de vocês está o Jean Felipe também. Ele é da Carrera Irrigação e ele entende do assunto. E agora é o momento de vocês apresentarem o projeto de vocês para ele. O que é o IoB? IoB é o biosensor de controle e monitoramento de irrigação. Por que resolvemos criar esse projeto, né, esse produto? Pelo desgaste de água, para reduzir o consumo de água. Porque 72% da nossa água potável é para a agricultura. Como que a gente fez esse projeto, né? Você que é um especialista no assunto sabe muito bem que toda planta ela é um ser vivo.
E essa planta necessita de alimento. Quando a planta precisa de alimento, de água, o caule dela seca. Consequentemente, o tronco dela fica um pouco mais fino. E quando ela já está satisfeita com relação ao alimento, o caule dela fica um pouquinho mais gordinho, né? E isso é o que a planta passa pra gente. E a gente tem que saber trabalhar com esse sinal. Juntando 2 projetos de 2 orientadores nossos, a gente desenvolveu o IOB. O que é o IOB? É um sensor de um lado do tronco da planta e um ímã do outro lado, né? E o tronco da planta vai no meio. Conforme a variação no diâmetro do caule da planta, a distância entre ímã e sensor vai variar. É aí que eu sei a hora exata de irrigar a planta ou não. Com relação à parte de hardware, nós utilizamos aqui o Arduino. O Arduino, ele basicamente é uma plataforma de programação. E para fazer a comunicação com a internet, a gente utilizou o Zigbee, que ele também é uma plataforma de programação, mas justamente para fazer esse tipo de serviço, fazer a comunicação de algo externo com o seu computador, com a sua internet, né? Então, muito bacana, achei a ideia interessante e vocês já até conseguiram apresentar os resultados aí, então dá para ver que está funcionando e que vai funcionar. Agora, pensando um pouco no lado prático, a hora que a gente for apresentar isso, colocar num campo de verdade, como é que você faria para colocar... Você não vai colocar um sensor desse em cada lugar, cada planta. Exatamente. A gente vai fazer por amostragem. Certo. A gente vai fazer por amostragem. Nós vamos pegar uma certa plantação e tomar como base que essa plantação foi plantado todos quase na mesma hora, né? É impossível ser todos plantados na mesma hora, mas todos plantados quase na mesma hora. Aí nós colocamos o nosso produto em pontos estratégicos da nossa plantação, né? Da plantação do cliente. Nosso controlador vai saber a hora exata de fazer a irrigação das plantas. Como esse produto traz hoje um benefício que não se tem, a medição individual de cada planta e por amostragem vai conseguir trazer para a plantação inteira, é uma coisa realmente inovadora que vai trazer um benefício que hoje não se tem de forma alguma. Eu pretendo atuar na área, quem sabe virar professora, né? A gente fica até emocionado e quer passar isso para as outras pessoas também. Então, sendo professora, você incentiva o seu aluno nisso. Também tenho vontade de ser professor, porque eu acho muito interessante, muito bonito o papel que um professor faz, né? Que é você passar o seu conhecimento para um aluno que não sabe. Eu acho muito legal isso, e eu tenho essa vontade também. Mas também quero trabalhar na indústria, quero ser inovador também. Criatividade e empatia para perceber os anseios do mercado e, claro, das pessoas. Assim nascem as inovações que fazem a diferença, seja no meio ambiente, na proteção do consumidor, na indústria ou em qualquer outra área da sociedade. Outras histórias de inovações você acompanha aqui, no Futura Profissão. Uma parceria SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria.